apresentação de atletas, Marcos Braz e Bruno Spindel concederam entrevista coletiva nesta sexta-feira, depois de apresentarem o atacante Carlinhos. Em pauta esteve o Campeonato Brasileiro, competição que o rubro-negro já conquistou 8 vezes, mas não a lidera desde a 38ª rodada da edição de 2020. Os dirigentes voltaram a criticar publicamente a Confederação Brasileira de Futebol e o calendário, algo que não foi feito quando da divulgação do mesmo. Questionado sobre a declaração do técnico Tite sobre ter que escolher campeonatos para priorizar, após desgaste dos jogadores nos últimos jogos, o vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz respondeu: "Todos nós aqui dentro entendemos qual foi a colocação do Tite. Acho que isso é importante. Isso já vem à tona agora para se entender quais caminhos serão trilhados. O próprio calendário impõe algumas situações, esse calendário irresponsável ao qual o Flamengo precisa se submeter. Calendário em que vamos jogar 9 jogos numa data FIFA, e teremos 6 ou 7 jogadores fora. Parte da geografia. O Brasil é um país continental, a própria competição internacional que a gente disputa, que é a Libertadores do América. Algumas coisas vão se expondo e impondo. Muitas coisas serão ditas pela ciência, a parte de fisiologia, de fisioterapia, o departamento médico. São situações que dão o nosso norte sobre o que se pode e o que não se pode em determinados jogos." Mas Braz minimizou o peso da declaração de Tite e disse que na coletiva pós-jogo, o técnico não teve tempo para dar uma explicação mais detalhada do pensamento do clube. Existe um pedido do presidente Rodolfo Landim, que é quem manda, que todas as competições sejam disputadas para ganhar, mas claro que dentro da análise da ciência. Temos departamentos em que investimos milhões, temos praticamente um laboratório aqui que foi feito para isso. Até os treinamentos são todos monitorados por GPS, nós sabemos todas as variáveis possíveis dessa situação, sobre se está se treinando muito ou pouco. Temos um departamento que nos dará muita ênfase e o norte do que poderemos fazer. Tenho certeza que o Tite falou em relação a essa maneira que eu coloquei aqui. Talvez depois de um jogo não tenha muito tempo para responder. Ele não tem o tempo que eu tenho para dar uma explicação mais ampla." Diretor executivo de futebol rubro-negro, Bruno Spindel fez coro a Marcos Braz e lembrou que o Flamengo pleiteou junto a outros clubes a troca de datas do Brasileirão pela Copa do Brasil durante a Copa América. A proposta recusada pela Confederação Brasileira de Futebol foi feita em fevereiro, 4 meses depois de a Confederação divulgar o calendário de 2024, em outubro do ano passado. Em 5 de março, por exemplo, o Conselho Técnico, composto pelos 20 clubes e dirigentes da entidade, aprovaram uma série de novidades no campeonato, como o aumento do limite do número de estrangeiros. Desculpe se eu for redundante, são cerca de 80 jogos, é humanamente impossível para qualquer atleta jogar 80 jogos no seu mais alto nível de rendimento, quiçá sem se lesionar. Se você o colocar nos 80 jogos, o risco de o atleta se lesionar é enorme. Com todos os recursos que o Marcos Braz colocou, é o que vai se fazer em relação ao calendário. O Flamengo criou um elenco robusto para disputar todas as competições. Você tem clubes com folha salarial similares ou até maiores em relação à do Flamengo. Não é só o recurso financeiro que traz a competitividade, mas é um indicador. Você tem os 9 jogos da Copa América, em que o Flamengo vai ser desfalcado.